Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que vocês estiverem assistindo a essa aula. Bom, essa é a primeira aula do módulo 2, chamado Métodos de Abordagem das Ciências Sociais e Humanas. Eu pedi que vocês lessem nessa aula a introdução da obra do Malinowski, Argonautas do Pacífico Ocidental. Também pedi que vocês assistissem a 2 filmes, Estranhos no Exterior, Fora da Varanda, um filme referente exatamente ao Bronislaw Malinowski, de 1985, e o filme Edifício Master, do cineasta brasileiro Eduardo Coutinho, um filme já mais recente, de 2002. Eu vou começar a falar com vocês sobre a obra Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Para tanto, eu vou apresentar o Malinowski, esse antropólogo polaco que viveu entre 1884 e 1942. Bom, o Malinowski, ele tinha uma formação no campo das ciências exatas, inclusive fez um doutorado em matemática e física. Até que ele conheceu a obra O Ramo de Ouro, do Fraser, e decidiu, então, embarcar nessa jornada aí da antropologia. E ele literalmente embarcou nessa jornada ao pegar, né, o seu barco e ir até o Pacífico Ocidental fazer a sua pesquisa durante os anos de 1914 a 1920. Então, durante 6 anos, ele ficou ali imerso naquela realidade para conhecê-la em profundidade. E é isso que a gente chama de etnografia. Essa obra dele que vocês leram, ou pelo menos a introdução dela, é de 1922. E ela tem 2 inovações. A primeira é essa que eu já citei para vocês. O Malinowski, ele se deslocou para esse local. Né? Até o momento, até o final do século XIX, os antropólogos faziam suas pesquisas baseadas em relatos de cronistas, de viajantes, de funcionários de governos coloniais. Então, era com base nesses relatos que, do gabinete, os antropólogos escreviam as suas obras. E o Malinowski, ele sai do gabinete, ele sai da sua casa, ele sai da Europa e vai até o Pacífico Ocidental, né, para observar essa população. Esse já é um primeiro deslocamento e, portanto, uma primeira inovação do trabalho de Malinowski. Uma segunda inovação do trabalho de Malinowski foi, para além de ficar ali na varanda observando, né, as representações e práticas sociais, foi descer da varanda, como vocês viram no filme referente a ele, e ficar exatamente imerso naquela realidade. Então, ele constrói a sua tenda ali no meio daquele grupo social e passa a viver cotidianamente com ele. Né? Então, se alimenta dos mesmos alimentos, dorme ali, participa dos rituais, e é essa segunda inovação que a gente conhece como observação participante. Então, Malinowski fez uso dessa técnica, a observação participante, na sua etnografia. Bom, ele começa a sua obra, e vocês leram aí, nos convidando a embarcar com ele nessa jornada por meio de 2 cenas que eu considero bem interessantes para a gente pensar o que é a etnografia e esse deslocamento do gabinete, né, para a varanda e da varanda para aquele meio social, para que uma observação participante, como técnica da etnografia, possa, né, ou pudesse, no caso dele, ser feita. Então, a primeira cena que ele descreve para a gente é a seguinte, aspas. Imagine o leitor que, de repente, desembarca sozinho numa praia tropical, perto de uma aldeia nativa, rodeada pelo seu material, enquanto a lancha ou pequena baleeira que o trouxe navega até desaparecer de vista. Uma vez que se instalou na vizinhança de um homem branco, comerciante ou missionário, não tem nada a fazer senão começar imediatamente o seu trabalho etnográfico. Imagine ainda que é um principiante sem experiência anterior, sem nada para o guiar e ninguém para o ajudar, pois o homem branco está temporariamente ausente, ou então impossibilitado ou sem interesse em perder tempo consigo. Isso descreve exatamente a minha primeira iniciação no trabalho de campo, na costa sul da Nova Guiné. Fecha aspas. A segunda cena que ele nos descreve é a seguinte. Imagine-se agora o leitor entrando pela primeira vez na aldeia, sozinho ou na companhia do seu cicerone branco. Alguns nativos juntam-se ao seu redor, especialmente se pressentirem que há tabaco. Outros, mais distintos e idosos, mantêm-se sentados onde estão. O seu companheiro branco tem a sua forma habitual de lidar com os nativos e não compreende, nem parece querer compreender, a maneira como você, enquanto etnógrafo, os terá de abordar. A primeira visita deixa-o com a esperança de que,
Quando voltar sozinho, as coisas correrão melhor. Essa era pelo menos a minha expectativa. Então, são duas cenas que nos convidam a entender o que é etnografia e o que é esse conhecimento da verdadeira mentalidade e do verdadeiro comportamento nativos, né? E aqui eu me refiro a nativos para falar dos participantes das nossas pesquisas ou dos nossos interlocutores e das nossas interlocutoras, aquelas pessoas com quem nós dialogamos nessa jornada. Bom, para fazer a sua etnografia, o Malinowski nos fala de 3 princípios do que ele chama método etnográfico. Né? O primeiro seria o seguinte: o investigador ele deve se guiar por objetivos verdadeiramente científicos. Né? Depois, o segundo, deve providenciar boas condições para que seu trabalho seja feito, ou seja, o pesquisador, o etnógrafo deve viver entre os nativos, entre esses participantes da pesquisa, entre os seus interlocutores e suas interlocutoras. O terceiro princípio do método etnográfico o etnógrafo, a etnógrafa deve recorrer ao método, né, científico de coleta, de manipulação e análise de dados. Então, ele vai discorrer sobre esses 3 princípios do método etnográfico, começando pelo segundo, né, que são essas boas condições de trabalho ou essa vivência efetiva entre os nativos ou os nossos interlocutores e as nossas interlocutoras. Bom, e para falar sobre isso, ele diz o seguinte: não basta dar uma escapadela, uma observação esporádica sobre aquela população. Não, uma etnografia requer essa imersão naquela realidade para que ela seja conhecida em profundidade. E aí eu penso num exemplo que eu posso dar, não lá na Nova Guiné, no Pacífico Ocidental, mas numa pesquisa que eu fiz durante a graduação e o mestrado em cemitérios, tanto aqui no Distrito Federal quanto em Santa Catarina, mais especificamente em Florianópolis. Nos 2 casos, né, eu penso nessas cenas aqui descritas por ele, porque nos 2 casos, né, quando eu entrei nos cemitérios, eu me vi ali, né, diante de coveiros e, enfim, dos túmulos, e de uma etnografia que se iniciaria, né? Eu entro naquele espaço e os coveiros estranham a minha presença, eu sou uma estrangeira, e isso me traz a expectativa de que, com o tempo, né, aquele estranho, aquele lugar estranho, começa a se tornar familiar. Aliás, essa é uma das vias da etnografia, que é a de se familiarizar com o exótico, com o estranho. A segunda via no sentido contrário, de após conhecer uma realidade distinta da nossa, a gente poder estranhar também o familiar. Ou seja, ao se familiarizar com o exótico, conhecer realidades distintas da nossa, e posteriormente, ao voltar para a nossa realidade, é importante que a gente também possa estranhar aquilo que é familiar, questionar aquilo que a gente acha que está posto, dado ou estabelecido na nossa realidade. Bom, então, com o tempo nos cemitérios, eu deixei de ser estranha, os coveiros deixaram, né, de estranhar a minha presença, né, que no início era questionada, né, com perguntas como: vem cá, o que você faz no cemitério? Você quer se tornar coveira? Né? E com o tempo, essa pergunta deixou de ser feita e a minha presença, como eu falei, se tornou ali familiar e eu pude participar, né, dos rituais, das práticas, né, dos enterros, das exumações, eu pude conhecer as representações da morte e da vida para aqueles observadores privilegiados do limite, como eu os chamei. E foi essa jornada que eu percorri, né, muito próxima daquela que o Malinowski percorreu, consideradas as diferenças, né, relacionadas aos contextos que nós resolvemos pesquisar. Bom, então, pensando, né, esse princípio do método etnográfico, esse relacionado às boas condições do trabalho, a gente pode dizer que o trabalho de campo, a etnografia, consiste nessa imersão, né, para conhecer essa realidade distinta, né, para se familiarizar com aquilo que é estranho e para depois, como eu falei, a gente poder, né, olhar de fora, né, aquilo que a gente observou e também estranhar a nossa própria realidade. Esse é um princípio.
Outro princípio é que aqui o Malinowski se refere, né, que foi o primeiro deles, que o etnógrafo, a etnógrafa, deve se guiar por objetivos verdadeiramente científicos. Né? O que isso significa? Quando a gente se insere numa determinada realidade, não de forma esporádica, mas de forma contínua, assídua, né, como ele fez lá no Pacífico Ocidental, como eu fiz nos cemitérios, nas pesquisas que eu acabei de citar, a gente deve se desfazer das ideias preconcebidas. Então, não nos interessa criar caricaturas, né, não nos interessa comprovar hipóteses preconcebidas, não. O que nos interessa é conhecer aquela realidade tal como ela é, né, e inclusive desfazer preconceitos que eventualmente existam. É por esse motivo que a prática ela transforma a teoria. É por esse motivo que a Marisa Peirano, nessa obra a que eu me referi, que a gente vai ler nas próximas aulas, chama a etnografia não de método, mas chama a etnografia de teoria em ação, porque é por meio dela que a teoria ela se transforma, né? As nossas teorias elas são moldadas aos fatos. E esse é o objetivo verdadeiramente científico, né? É conhecer aquela realidade a fundo, né? Destacar as leis, as normas, os fenômenos culturais e não tratá-los, né, de forma superficial. Então, numa etnografia, teoria e prática estão imbricados, estão caminhando sempre juntos. Bom, considerado, né, esse objetivo de descrição completa dos fenômenos, nós podemos passar ao último princípio, aquele que fala sobre o método, né? O que é esse método de coleta, de manipulação e análise de dados? Né? Como que a gente conhece realidades em profundidade? Como fazer isso? Né? E a gente volta, então, para falar sobre isso, aos deslocamentos que o Malinowski fez, né, e a observação participante que ele inaugurou, de certa forma, né, junto com outros antropólogos também. Bom, embora o Malinowski possa ser considerado, né, junto com esses outros antropólogos, né, o Boas nos Estados Unidos, o Radcliffe Brown também na Inglaterra, aí, né, os pioneiros da etnografia com essa técnica, né, da observação participante. Bom, para fazer essa coleta, essa manipulação e essa análise de dados, o Malinowski cita alguns instrumentos de pesquisa que nós podemos utilizar. Né, o primeiro deles, que eu gosto de citar, é o diário de campo, o caderno de campo, né, o caderno de bordo, que é um caderninho de anotações que a gente leva com a gente para poder escrever sobre aquilo que a gente está observando, sobre as conversas que a gente tem. Esse é um ótimo instrumento de pesquisa que o Malinowski levou com ele e que nós podemos levar nas nossas pesquisas. O diário de campo, então, é um desses instrumentos. Outro instrumento que nós podemos citar é o gravador para registrar os áudios, ou a máquina fotográfica, como o Malinowski fez, ou mesmo, né, filmadoras, né, para a gente poder fazer uso de imagens com áudios, né, de produções audiovisuais. Então, esses instrumentos de pesquisa, eles são muito úteis para o método que a gente vai utilizar para fazer a nossa coleta, manipulação e análise de dados. Bom, além disso, né, nesse método verdadeiramente científico, para a gente segui-lo, o Malinowski nos fala de 3 mandamentos, né, ou de 3 etapas do trabalho de campo. A primeira etapa é aquela na qual a gente vai conhecer o esqueleto da vida social, ou a constituição social. Né? A gente conhece, primeiramente, um grupo social por meio das normas desses grupos, das regras, né? E isso pode ser feito pelo que Malinowski chama método da documentação estatística mediante provas concretas. Então, a primeira etapa do método etnográfico, ou o primeiro mandamento do método etnográfico é conhecer, por meio dessa documentação concreta e estatística, quais são as regras, né, vigentes naquela sociedade.
Conhecidas essas regras, nós podemos passar para o segundo mandamento, ou a segunda etapa do método etnográfico, que seria o conhecimento dos comportamentos daquela sociedade, né? Do que ele chama a carne e o sangue daquele grupo social. Ele faz uma analogia aqui com o corpo humano, né? Se num primeiro momento, ao conhecer as regras daquela sociedade, a gente acessa o esqueleto social, num segundo momento, para conhecer os comportamentos daquele grupo social, nós acessamos a carne, ou o corpo e o sangue daquele grupo. Então, nesse segundo momento, para além daquilo que é ditado, né, para além daquilo que deveria ser, né, nós vamos acessar o que é, né? Existem regras, mas qual que é o comportamento efetivo daquele grupo social, né? Porque existe um distanciamento entre a norma e a aplicação dessa norma. Para dar um exemplo, né, se a gente fizesse uma pesquisa na nossa sociedade sobre o aborto, a gente poderia acessar as regras ou as normas, né, vigentes sobre essa prática por meio de um acesso, né, aos documentos, ao Código Penal, e aí a gente observaria que o aborto é considerado um crime, né, com exceção de gravidez resultante de estupro, com exceção de risco à vida da mulher e também com exceção de gravidez de fetos anencéfalos. Então, essa é a regra, né, que vigora em relação à prática do aborto na nossa sociedade. Quanto ao que de fato acontece, a gente verificaria que, a despeito de ser considerado um crime, o aborto é praticado por mulheres, né? Inclusive, eu falo isso em aulas posteriores, se a gente observa a pesquisa nacional de aborto, aos 40 anos, 1 em cada 5 mulheres já interrompeu a gestação, já, né, praticou aborto, né? Então, essa é uma prática, esse é um comportamento na nossa sociedade, a despeito, né, da regra que o criminaliza. Bom, então esse seria, né, o segundo mandamento do trabalho de campo, né? Esse acesso ao corpo, à carne e o sangue da vida social, né? Os comportamentos daquele grupo social que a gente busca conhecer. E esses comportamentos são aquilo que o Malinowski chama dos imponderáveis da vida real, ou os imponderáveis da vida cotidiana. São fenômenos que não podem ser acessados por questionários ou por meio de documentos, como no caso que eu citei, da pesquisa sobre o aborto, mas são comportamentos que têm que ser observados em pleno funcionamento, né? E para observá-los, né, é preciso exatamente dessa técnica da observação participante. Então, se no primeiro momento nós acessamos documentos, ou mesmo caso, né, uma sociedade como essa que o Malinowski pesquisou não tenha documentos escritos, se a gente pode acessar o esqueleto da vida social por uma observação, por esse método da documentação estatística, num segundo momento, para a gente verificar definitivamente o comportamento daquele grupo social, é importante que a gente observe o fenômeno como ele acontece, né? Como ele é ali vivenciado no dia a dia, no cotidiano. E para que isso aconteça, como eu falei, é preciso fazer a observação participante, é preciso haver essa interação entre pesquisador, pesquisadora e interlocutores ou interlocutoras, ou nativos ou participantes de pesquisa. Bom, conhecidas a constituição social, e também, né, conhecido o comportamento social, ou seja, conhecidos o esqueleto, a carne e o corpo daquela sociedade, é ainda o espírito. O que é o espírito da vida social? Né, fazendo, de novo, né, ainda, melhor dizendo, essa analogia com o corpo humano. O espírito seriam as ideias, os sentimentos, as impressões que são compartilhados por aquele grupo social. Então, esse seria, né, o terceiro mandamento do trabalho de campo, né? A terceira etapa desse trabalho de campo. E aí eu posso citar aqui uma obra que vocês, inclusive, leram na disciplina, que é o Tabu do Corpo, do José Carlos Rodrigues. Nessa obra, o José Carlos Rodrigues, eles nos conta que não só os nossos comportamentos são moldados socialmente, né,
as técnicas corporais, fazendo referência a uma outra obra do antropólogo Marcel Mauss, um antropólogo francês, Marcel Mauss. O José Carlos Rodrigues se refere a ele. Então, ele diz que não só há técnicas corporais, né, que são moldadas socialmente, como forma, né, modo de andar, modo de se sentar, né, mulheres com pernas cruzadas, homens com perna aberta, né, o Mauss, ele faz uma diferenciação entre ingleses e franceses, né, a partir dessas técnicas corporais, mas não só os comportamentos, então, são moldados pela sociedade, como também os próprios sentimentos, as próprias percepções são também socialmente construídas, né? E aí, um exemplo que a gente pode dar, né, fazendo ainda uso desse marcador de gênero, é de que homens não choram, né? Pelo menos na nossa sociedade, né? Muitos de nós somos educados dessa maneira. E o Marinovsky, ele cita um outro exemplo para pensar nesses estados subjetivos, né, sendo moldados pela sociedade. Ele fala do ciúme, né? Ele diz assim que comparar esse sentimento, né, numa comunidade poliândrica com uma sociedade monogâmica mostra que esses sentimentos, eles podem até existir numa comunidade poliândrica, mas eles não vão ser compartilhados da mesma forma como, né, do mesmo modo como numa sociedade monogâmica. Então, não interessa ao etnógrafo, ou etnógrafa, ao antropólogo, antropólogo, ou algum pesquisador, pesquisadora, né, que faça uso da etnografia, entender o sentimento de A ou B, mas os sentimentos que são socialmente construídos, como esse que eu citei, né, o do choro, como o do ciúme, né, a depender daquilo que a sociedade, né, nos molda a sentir né, nos molda a perceber a realidade. Bom, e esse seria, então, o terceiro mandamento do trabalho de campo. E para poder acessar esses sentimentos, essas impressões, né, essas ideias socialmente partilhadas, o Malinowski nos diz que é muito importante conhecer a língua nativa. Então, ele, por exemplo, embora de início ele tenha se comunicado com os seus interlocutores e suas interlocutoras numa forma arcaica do inglês, em pidgin, ele acaba por aprender a língua nativa para conhecer verdadeiramente quais eram os sentimentos ali partilhados. Então, esse é um conselho, né, que ele nos dá, né, de conhecer a língua nativa. Inclusive porque quando a gente faz uma tradução, a gente, de certa forma, trai aquilo que está sendo dito, né? Existe, assim, um ditado, né? Tradução, traição. Então, conhecer a língua nativa é uma forma de acessar verdadeiramente aquilo que é partilhado por um determinado grupo social. Bom, se a gente faz uma pesquisa na nossa própria sociedade, na qual se fala, né, o português, e é uma língua, portanto, que a gente já conhece, uma dica que é importante a gente seguir, né, é de conhecer as categorias nativas, né? O que é aquilo que os nossos interlocutores, as nossas interlocutoras estão nos dizendo e como aquilo nos ajuda a fazer uma análise daquela realidade. Um exemplo que eu posso dar também de uma pesquisa minha, uma pesquisa que eu faço, né, mais recentemente, as pesquisas que eu citei, né, foram feitas na minha graduação e no mestrado. Essa de agora é uma pesquisa que eu tenho feito desde 2013 e é uma pesquisa que continua atualmente, que é uma pesquisa sobre a medida de segurança. O que é a medida de segurança? Eu também falo sobre isso em aulas seguintes, né? Mas vou aqui repetir, né? Na verdade, então, a medida de segurança é uma sanção penal aplicada a pessoas que têm transtornos mentais e tiveram um conflito com a lei. Essas pessoas, elas são encaminhadas, na prática, a espaços de clausura, né? A manicômios judiciários, em sua maioria. E
para além de fazer uma etnografia em um desses espaços, a ala de tratamento psiquiátrico aqui no Distrito Federal, eu também, juntamente com orientandos e orientandas, estamos fazendo, né, já fizemos e continuamos a fazer, uma etnografia em documentos. Né? Nós temos feito uma etnografia em processos, nos processos judiciais dessas pessoas que cumprem uma medida de segurança, tanto aqui no Distrito Federal quanto no estado do Pará. E uma categoria nativa que nós observamos nesses processos, né, que aparece nesses documentos, é a categoria periculosidade. Né, uma categoria que existe, inclusive, no Código Penal, que é a categoria que serve como base, né, para que essa sanção penal seja aplicada. Né? As pessoas que têm transtornos mentais e tiveram conflito com a lei, elas são, por lei, né, pelo Código Penal, consideradas perigosas. E na prática, né, isso se reflete, como eu falei, no enclausuramento nesses manicômios judiciários, né, que são espaços de clausura e mortificação. Essa categoria nativa nos ajuda a pensar representações sociais da loucura. Né? Representações sociais é uma categoria analítica. Vejam, de um lado eu tenho a categoria nativa, aquela que surge do meu campo, do meu trabalho de campo, no caso aqui os documentos, os processos judiciais, e as representações sociais da loucura, essa é uma categoria analítica, de análise, que existe já na teoria e que me ajuda, né, a pensar aquilo que eu observei no meu campo. Na verdade, aquilo que eu observei no meu campo modifica, né, a teoria, né, que eu trago já como arcabouço dessa pesquisa. Em que sentido? Quando eu observo os documentos e mesmo quando eu faço uma pesquisa dentro da ala de tratamento psiquiátrico ou em outros espaços, como o Centro de Atenção Psicossocial, né, como eu também fiz juntamente com essa equipe de pesquisa, eu observo que essa categoria, ela nos ajuda a pensar o que a sociedade brasileira, né, ou as sociedades, de forma mais geral, entendem por loucura, né, porque a loucura, ela é uma construção social também, na qual pessoas que não se enquadravam dentro de padrões socialmente construídos foram taxadas, né, de loucas e também de perigosas e, portanto, enclausuradas. Né? Isso é histórico, né? Pelo menos desde o momento da grande internação, aí nos séculos 17, 18, foram internadas pessoas pobres, pessoas que não tinham um trabalho tal como, né, estipulado naquele momento pela burguesia, né, por um modelo capitalista em ascensão. Então, atualmente, né, fazendo um pulo, né, para o século 21, as pessoas que continuam a ser enclausuradas são ainda pessoas, na sua maioria, pobres, né, negras, que têm baixa escolaridade, profissões que exigem pouca qualificação, são aquelas pessoas já socialmente marginalizadas e que são dupla, triplamente, enfim, negligenciadas, sem acesso aos serviços de saúde, à educação, ao mercado de trabalho, e, portanto, pessoas que não seguem um padrão socialmente estipulado para elas e que acabam por ocupar esses espaços que são destinados aos loucos e perigosos. Então, quando a gente olha a periculosidade que é atribuída a esses indivíduos, e quando a gente pensa nessa categoria nativa que emerge aí dos documentos e faz, né, uma ponte com as teorias que nós temos sobre a loucura, né, nós observamos que a periculosidade, ela de fato não está localizada no indivíduo, né? Ela se localiza nessa relação do indivíduo com a sociedade e com a sociedade que imputa às pessoas que são já socialmente negligenciadas, negras, pobres, com baixa escolaridade, profissões que exigem pouca qualificação, como eu falei, a noção de loucas e perigosas. São essas pessoas que vão ocupar os manicômios judiciários. Então, essa categoria nativa nos ajuda a entender, na realidade, como a sociedade constrói a loucura e a própria periculosidade. Periculosidade é essa atribuída a um indivíduo, mas que, na realidade, é construída socialmente.
Bom, feito essa grande reflexão, né, sobre uma pesquisa minha, mais atual, eu volto então ao Malinowski para falar como as categorias nativas e as categorias analíticas nos auxiliam a conhecer essas realidades que nós resolvemos conhecer por meio de etnografias. E aí eu termino essa introdução da obra do Malinowski repetindo, né, reiterando os 3 mandamentos do método etnográfico, ou da etnografia como teoria em ação, como afirma a Marisa Peirano, que são, né, primeiro, a análise da constituição social, do esqueleto social, ou das normas e regras sociais, que é feita por meio dessa documentação concreta e estatística. Segundo, o estudo da carne e o sangue sociais, ou dos comportamentos, né, que constituem, que consistem nos imponderáveis da vida real, e o acesso a esses comportamentos é feito por meio da observação participante, dessa técnica que é a observação participante, e, por fim, a consideração do espírito social, das visões, das opiniões, das expressões dos nativos, dos nossos interlocutores e das nossas interlocutoras, né, dos participantes, das nossas pesquisas. Isso é feito por outra técnica, que é a entrevista, as conversas que são, né, a entrevista, as conversas informais, os depoimentos etnográficos. Então, a etnografia ela pode fazer uso, né, deve fazer uso dessas 2 técnicas que são, né, para acessar os comportamentos sociais, a observação participante, e para acessar as ideias, os sentimentos sociais, os depoimentos etnográficos, as entrevistas, as conversas informais. E aí nós temos esses 3 mandamentos, né? O acesso ao esqueleto, à carne, o corpo e o sangue, e também o espírito sociais. O objetivo final da etnografia é compreender o ponto de vista do nativo, ou dos nativos, ou dos interlocutores, das interlocutoras das nossas pesquisas. A relação dessas pessoas, desses grupos sociais, com a vida, a percepção deles e delas, né, com a percepção deles ou delas do mundo, né? Qual é a visão deles ou delas do mundo? Em última análise, a gente pode dizer que, ao conhecer essas percepções de mundo, essas diferentes realidades, e ao reconhecer a humanidade nessas pessoas e grupos de pessoas, isso permite acender sobre nós alguma luz sobre também a nossa humanidade. Dito isso, eu passo, então, para o filme. Na verdade, antes de falar sobre o filme Edifício Master, eu vou fazer uma última observação para a gente entender nessa dupla via que é de familiarização com o exótico e depois, né, de estranhamento do familiar, fazendo uso daquilo que aparece em um dos filmes que vocês viram, que é o filme sobre o Malinowski. Depois, sim, eu falo sobre o filme Edifício Master. Bom, no filme que vocês viram sobre o Malinowski, Estranhos no Exterior, Fora da Varanda, aparece que uma das práticas, né, observadas pelo Malinowski foi o Kula. Né, o Kula é uma forma de troca intertribal, né, que o Malinowski ali observou, que consistia basicamente, né, na circulação de dois tipos de produtos, de artigos. Né? No sentido horário, né, circulam os colares de conchas vermelhas, que são chamados sulava, e no sentido oposto, anti-horário, circulam os braceletes de conchas brancas chamados muali. Bom, essa troca intertribal, ela é uma troca simbólica, é uma troca que envolve rituais mágicos, cerimônias públicas, é um ritual, uma troca, né, na qual são estabelecidas parcerias. Inclusive existe uma regra que é a seguinte: uma vez no Kula, sempre no Kula. E também é uma troca intertribal que envolve atividades complementares, como construção de canoas, como um comércio comum, como cerimônias mortuárias. Então ele observou,
né, essa circulação de colares e braceletes, e para além, né, de tudo isso que eu falei, que estava envolvido nessa troca intertribal, e ao voltar para a Europa, ele tentou pensar, né, nessa dupla via, como eu citei, né, de familiarização com o exótico e também de estranhamento do familiar. Ele começa a pensar se também na nossa sociedade nós estabelecemos trocas como essa, ou se nós temos objetos que têm esse valor simbólico, como os colares e os braceletes que são ali trocados no Kula. E ao observar as joias da coroa britânica, ele pensa assim, bom, essas joias da coroa britânica, elas são inúteis, são pesadas, são até feias, né? Por que será que elas têm tanto valor? E ele diz exatamente que o valor, ele se deve à questão exatamente simbólica, né? O valor das joias da coroa britânica é um valor histórico, né? Esses objetos, né, passaram por personagens antigos, constituem insígnias de status social, símbolos de riqueza, né? Mas as joias da coroa britânica, elas são artigos ali de posse permanente, enquanto os objetos do Kula são artigos de posse temporária. E eu pergunto a vocês, será que nós temos na nossa sociedade artigos de posse temporária que lembram os colares e os braceletes que circulam ali no Kula? Bom, a gente pode pensar nos troféus, nesses prêmios, nessas taças de campeonato, e eu me lembrei aqui particularmente do troféu da Copa, né? É um troféu que não tem um valor econômico, de fato, mas sim um valor simbólico, né? Que mostra temporariamente, porque ele circula, que em um determinado momento um indivíduo ou um grupo, né, é vencedor, né? Então é um artigo que num determinado espaço, num determinado tempo, traz, né, um status para aquele grupo ou para aquele país, assim como os braceletes e os colares que circulam no Kula. Agora sim, eu vou falar sobre o filme Edifício Master, que é um filme que mostra uma etnografia no espaço urbano, né? Se a antropologia ou, né, a etnografia ela foi feita inicialmente para conhecer populações ditas exóticas, hoje, né, na verdade, já há alguns anos, a etnografia ela também pode ser feita em contexto urbano, como no exemplo, né, nos exemplos que eu dei das minhas pesquisas, em cemitérios ou ou em penitenciária, né, como eu fiz a etnografia na ala de tratamento psiquiátrico. E nós temos pesquisas em contextos diversos, né, sobre, por exemplo, saberes tradicionais, pesquisas feitas em contextos urbanos, citando, né, a nossa realidade, e ainda falando sobre saberes tradicionais, pesquisas feitas na feira de Ceilândia, com raizeiras, com benzedeiras, né, que ali circulam. Nós podemos fazer pesquisa com profissionais do sexo, pesquisas etnográficas com pessoas que fazem parte de movimentos sociais, né, o movimento negro, o movimento LGBTQI, enfim, nós podemos fazer pesquisa não só lá no Pacífico Ocidental, como também aqui na nossa realidade, mas sempre com esse intuito, né, de imersão num determinado contexto, para conhecê-lo em profundidade e para poder, então, depois de lançar uma luz sobre ele, lançar uma luz sobre nós mesmos, né? Falando sobre isso, então, o Edifício Master foi uma pesquisa feita pelo Eduardo Coutinho e equipe dele no contexto urbano, né? Eles ficam durante um mês num edifício master, né, que dá título ao filme, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, e durante uma semana, fazendo uso das técnicas de observação participante e entrevista, o Eduardo Coutinho e a equipe dele acessam aquelas pessoas, né, que moram ali naquele edifício. E dentro daquele espaço, conhece, então, tantas realidades diferentes, né, tantas
tantos conhecimentos, saberes e práticas distintos que permitem fazer do filme um filme sensível e bastante profundo. E o Eduardo Coutinho e a equipe dele conseguem acessar esses 3 mandamentos, né, do trabalho de campo, tal como descrito pelo Malinowski. Então, eles acessam, né, o esqueleto daquele grupo social ao conhecer as regras, né, daquele edifício, ao conversarem, por exemplo, com o administrador do edifício master, que mostra, né, como é que funcionam as normas ali. Inclusive, ele fala assim, se não pelo método Piaget, é pelo método, né, Pinochet, citando, né, esse administrador do prédio. Então, eles conhecem, né, o Eduardo Coutinho e a equipe, qual que é, né, a constituição daquele grupo social. Né? Inclusive, se a gente pensar no edifício localizado nesse contexto mais amplo, né, que é o contexto brasileiro, eles entendem, por exemplo, normas como essa, né, do aborto, enfim. E por que eu digo isso? Porque num segundo mandamento, ou seja, ao conhecer os comportamentos daquelas pessoas e daquele grupo social, também é observado esse distanciamento entre a norma e a prática, né? Porque aqui são acessadas mulheres que fizeram, por exemplo, aborto, a despeito, né, de essa prática, como já foi dito, ser considerada, via de regra, um crime. Então, o Eduardo Coutinho e a equipe dele também acessam, né, para além das normas e das regras, né, a constituição daquele grupo social, a carne, o corpo e o sangue daquele grupo social, ou seja, os comportamentos daquelas pessoas. E nós observamos ainda, né, festas de aniversários, né, que é uma prática ritual, enfim, isso também aparece ali no filme. E, por fim, o Eduardo Coutinho e a equipe dele também acessam o espírito daquele grupo social, né, os sentimentos, as percepções daquelas pessoas, por exemplo, das pessoas, das senhoras, dos senhores, daquele grupo que cantam, por exemplo, daquele senhor que fala, né, sobre a morte, né, dos pais. Então, nós acessamos representações da morte para algumas daquelas pessoas, né? Então, essas percepções, essas ideias também transparecem em alguns discursos, né? Por exemplo, a despeito da regra, né, social de que homem não chora, nós, né, vemos ali um homem, né, chorar. Então, nós temos esses 3 mandamentos do trabalho de campo ali bem explícitos, né? A constituição social, né, o esqueleto daquele grupo social, a carne, o corpo, né, carne, o corpo e o sangue daquele grupo social, que são os comportamentos, né, a despeito das regras, e o espírito daquele grupo social, né, as percepções, as ideias, né, os sentimentos daquelas pessoas que nos permitem ali, por meio dos choros, das músicas, acessá-las em profundidade. Então, esse é um exemplo de etnografia interessante, né? Tanto porque é feito num contexto urbano, o que mostra que a etnografia pode ser feita não só lá no Pacífico Ocidental, mas aqui, numa realidade mais próxima, quanto também porque é um outro formato, né, de etnografia. Se na obra do Malinowski nós temos uma etnografia que nos é apresentada por um texto escrito, na obra do Eduardo Coutinho nós temos uma etnografia que nos é apresentada por meio de uma produção audiovisual. Então, nós temos 2 exemplos de etnografias feitas em contextos de sociedades tidas como exóticas, e de uma sociedade, né, próxima, que é a brasileira, e também nós temos 2 exemplos de etnografias feitas por meio, né, de uma obra escrita, no primeiro caso, e por meio de uma obra audiovisual, no segundo caso. Bom, eu espero que com isso vocês tenham compreendido, né, o que é etnografia, esse trabalho, essa pesquisa na qual uma determinada realidade é conhecida em profundidade por meio da imersão nela. Isso pode ser feito num contexto, como eu disse, como o Pacífico Ocidental, ou na própria realidade brasileira. Isso pode ser feito também por meio de observação e de análise, né, de documentos, como no caso da etnografia
que eu fiz de em documentos, de em processos, e espero que vocês tenham entendido também que a etnografia, para além dessa imersão numa determinada realidade, ou em documentos, em obras, ela pode ser apresentada nesses diversos formatos, escritos, visuais, audiovisuais, também por meio de áudios, né? Então, vocês vão ver na próxima aula etnografias que nos são contadas por podcasts, mas isso fica para um próximo encontro. Eu fico à disposição para sanar quaisquer dúvidas que vocês tenham, seja pelo fórum de discussões, seja por e-mail, seja pelos grupos de WhatsApp que nós temos. Eu agradeço a disponibilidade de vocês me ouvirem e a atenção que vocês dispensaram a mim nessa aula e aguardo ansiosamente pelo nosso próximo encontro.